Fala pessoal, vocês estão bom? Tudo certo, meu povo, minha galerinha? Vamos chegando no canal Mais História com o professor Paulo Teles. Para quem está chegando agora, esse é um canal dedicado à resolução de questões de vestibular e na oportunidade de hoje nós vamos comentar a prova do Enem 2023. Os comentários gerais sobre essa prova já foram postos no canal, já está postado. Se você quiser dar uma olhada, dá uma analisada lá. E hoje a gente vai postar os comentários questão a questão, mostrando como você poderia ter resolvido essas alternativas. Se por algum acaso você não quer pegar spoiler, quer tentar resolver a questão novamente sozinho, já está disponível no comentário. Mas se você já está, escaldado e quer ver de fato estratégias, caminhos e possibilidades para resolver essa questão da maneira mais fácil, se inscreve, curte, compartilha o canal e acompanha o vídeo que eu vou entrar nesse aspecto, nesse propósito, nesse exato momento. Então vamos lá, Caderno Azul, questão 51, uma questão que surpreendeu pela temática, especialmente pela atualidade da temática, né? Pode ter sido uma mera coincidência, enfim, vamos dar uma olhada. Escrito durante a Primeira Guerra Mundial, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico, Sir Arthur James Balfour, ao banqueiro Lord Rothschild, presidente da Liga Sionista, em 2 de novembro de 1917. A carta ficou conhecida como Declaração Balfour. Vamos lá, abre aspas. O governo de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina. Beleza, trata-se aqui da criação do Estado da Palestina, fala aqui também do sionismo. Vamos ver o que a questão vai querer da gente. A análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir seu objetivo de... Bom, aí já começam as atrapalhações. Mas antes de resolver a questão, vamos dar um apanhado geral, né, de um tema que está tão atual, um tema que é tão complexo. Né? Por exemplo, vamos falar um pouco sobre sionismo e a Liga Sionista. A Liga Sionista era uma liga de judeus, de indivíduos de etnia judaica, da comunidade judaica, que já há algum tempo haviam se organizado na Europa e defendiam que os judeus só estariam devidamente seguros se eles tivessem uma terra, um lar para voltar, um lar para viver. Tá? Então, esse movimento que foi criado por um jornalista húngaro chamado Theodor Herzl, tá? Que jornalista e também teórico intelectual, ele vai defender a ideia de que os judeus somente estariam seguros se eles voltassem para a terra do Monte Sião, se eles tivessem um lar, para ser mais exato. E aí foi organizada uma liga, né, de pessoas notáveis, inclusive o grupo Rothschild, que era um grupo muito poderoso na Europa, que apoiava essa liga, e durante várias votações, algumas possibilidades surgiram. Por exemplo, surgiu a ideia de ir morar no sul da Argentina, e essa ideia acabou sendo vencida por uma outra proposta. E qual seria essa outra proposta? De que os judeus somente estariam seguros nas terras do Monte Sião, ou seja, as suas terras originais, atual Israel, como vocês bem sabem, a antiga Canaã. No entanto, desde o ano do século II depois de Cristo, desde o ano 131, para ser mais exato, os judeus haviam sido dispersos pelo mundo, num evento conhecido como diáspora. E aquela região passou a ser dominada por vários outros povos. Dentre eles, o mais importante foi o Império Turco-Otomano, que passou a controlar aquela região. E o Império Turco-Otomano, que foi um império que foi fundado em 1453 e vai durar até 1918, ele dominava um território, na verdade um vasto território, caracterizado por uma grande complexidade étnica. Muitas nacionalidades, muitos povos, muitas nações eram dominadas pelo Império Turco-Otomano e viviam em relativa harmonia, inclusive na própria região que os judeus queriam recuperar, que os judeus queriam voltar. Essa região, a antiga Canaã, que virou o Reino de Israel, já não era mais chamada dessa forma há pelo menos 1500 anos. Tá? Na verdade, desde a diáspora, desde quando os romanos expulsaram os judeus daquela região, que esse território passou a ser chamado de Palestina e foi entregue a um outro povo conhecido como filisteus, que viviam naquelas redondezas e passaram a ocupar aquele território.
Paulo, os filisteus? Sim, os mesmos filisteus que haviam sido expulsos pelos judeus em guerras, né, entre essas comunidades semitas na antiguidade. Bom, essa história é muito complexa, não vale a pena aprofundar, porque a gente nem vai precisar tratar sobre ela, mas ocorre que, depois de quase 2000 anos, né, a partir do século XIX, existe um movimento político organizado por judeus europeizados que defendem o retorno para Israel. Bom, esse movimento ele ganhou muita força, especialmente porque passou a ser apoiado pelo Império Britânico. Ocorre que o Império Britânico via na ida dos judeus europeizados para aquela região uma forma de garantir a sua presença no território. Afinal de contas, por aproximação cultural, os judeus eram muito mais ocidentalizados do que os povos árabes locais, do que os palestinos, para ser mais exato, e, consequentemente, isso iria contribuir para a fixação dos interesses britânicos ocidentais naquela terra. Por outro lado, os judeus eles vão aceitar de bom grado o apoio do Império Britânico e da comunidade ocidental, afinal de contas, os judeus têm total interesse de ter uma terra para viver. Afinal de contas, esses indivíduos eram perseguidos, eram massacrados, sofriam várias violências na Europa. Bom, ocorre que quando os judeus vão para aquele território e começam a formar ali suas próprias comunidades, com o apoio da comunidade ocidental, eles passam a atuar numa disputa pela terra com os habitantes que já estavam naquela região, né, há pelo menos 1500 anos, diga-se de passagem. E esses habitantes que já estavam naquela região viam a chegada desses judeus ocidentalizados como invasores. Então, olha que coisa complexa. O sionismo ele tem duas visões. Aos olhos dos judeus, o sionismo é um movimento nacionalista que defende a criação do seu legítimo Estado. Já aos olhos dos palestinos, o sionismo é um movimento imperialista, porque são europeus que estão indo para aquela região tomar a terra da qual eles já viviam. Beleza? A gente sabe que após os terríveis, né, eventos ocorridos na Segunda Guerra Mundial com o Holocausto, a comunidade internacional se sensibilizou ainda mais para criar o Estado de Israel. Esse Estado de Israel ele é criado em 47, né? A proposta é aprovada em 47 e ele é implementado em 48. Só que os povos árabes, né, que são os palestinos que viviam naquela região, não foram, né, consultados sobre a divisão do território e nem aceitaram essa divisão do território, o que desencadeou uma série de guerras que a gente assiste até hoje. Tá? Aqui eu coloquei um mapa para vocês verificarem o processo de ocupação do território promovido por Israel. Israel foi tomando, né, foi ganhando, conquistando territórios com o passar do tempo, e hoje a comunidade árabe palestina que vive naquela região está sob a dominação do Estado de Israel. Pois bem, então voltemos para a questão. Aí ele coloca aqui o texto, né? Geralmente, quando a gente vai resolver uma questão do Enem, é preciso analisar quais são os dados que ele está nos trazendo e quais são os dados que ele nos trouxe. Escrito durante a Primeira Guerra, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico. Então você já tem aqui o apoio da comunidade internacional, e representado pelo Sir Arthur James Balfour, tá? Ao banqueiro Rothschild, que era o presidente da Liga Sionista, e essa carta está dizendo o quê? Que o governo de Sua Majestade vê com aprovação. Então você tem aqui, aquilo que eu acabei de falar, a comunidade internacional ocidental apoia a ida de judeus para a região onde os palestinos já viviam. E aí ele fala assim, isso aqui é muito importante, nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos da comunidade judaica, das comunidades não judaicas na Palestina. Ele está assegurando que eles não serão prejudicados. E aí o grande segredo dessa questão é a pergunta. Tá? E essa pergunta ela foi muito maldosa. Eu costumo dizer para os meus alunos, especialmente aqueles que estão chegando aqui no canal, é bom prestar atenção, que a estrutura geral de uma questão do Enem é caracterizada da seguinte forma. Ele traz um comando, que é o que vocês conhecem como pergunta, e em geral esse comando ele possui um verbo operatório e um sujeito. Tá? Quando o verbo operatório, que é o verbo que produz a indagação, que produz a pergunta, não está no enunciado, ele vai aparecer no início das alternativas. Promover, negociar, mediar, estimular, combater. Então, o que é que a gente deve procurar, já que o verbo operatório está no início das alternativas? O sujeito.
tá? E aí o sujeito é o seguinte, vamos analisar a pergunta. A análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir seu objetivo de... Então, qual é a pergunta real? A pergunta é, o que o governo inglês foi incapaz de garantir? O que o governo inglês foi incapaz de garantir? O sujeito é o governo inglês. Tá? O que o governo inglês foi incapaz de garantir? Ele foi incapaz de garantir a promoção do bem-estar social, ele foi incapaz de garantir a negociação do apoio muçulmano, ele foi incapaz de garantir a mediação dos conflitos territoriais, ele foi incapaz de garantir o estímulo à cooperação regional, ou ele foi incapaz de garantir o combate dos governos autocráticos? É isso que ele quer saber, o que é que ele foi incapaz de garantir, o que é que ele não conseguiu garantir. Tá? Então, nesse ponto, aí a gente vai para os erros comuns do Enem. Extrapolação, contradição, simplificação e maçã podre. Para quem já está no canal, já sabe, já está escaldado sobre quais são esses tipos de erros. Para quem está chegando agora, extrapolação é quando o item ele fala sobre algo que vai além do tema abordado. Contradição é quando o item fala o oposto. Simplificação é quando ele reduz a problemática a algo que muito banal, tipo nunca aconteceu, sempre, exclusivamente. E maçã podre é quando você tem uma frase inteira e apenas uma palavra está errada. Tá? Vamos analisar aqui. O governo inglês foi incapaz de garantir a promoção do bem-estar social. Isso é um erro de extrapolação. Por que é um erro de extrapolação? Porque a ideia de bem-estar social só surge após a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma questão que não está sendo sequer debatida à época em que o documento foi produzido. Ele extrapola a temática proposta. Ele foi incapaz de garantir a negociação do apoio muçulmano. Também é uma extrapolação, porque em nenhum momento o texto ou a declaração Balfour ou a questão, não há nada na questão que fale que eles estão buscando apoio muçulmano. Eles estão dizendo apenas que eles estão buscando o apoio da Inglaterra, tá? Para poder garantir a ida de judeus ocidentais para o território da Palestina. Ele foi incapaz de garantir a mediação dos conflitos territoriais. Beleza, ele foi incapaz de garantir. Tanto foi incapaz de garantir que nós teremos várias guerras e aquilo que ele havia dito que iria preservar os direitos civis das comunidades não judaicas não foi assegurado. Então, de fato, ele foi incapaz de garantir, tá? Aí é a resposta à letra C. Vamos olhar as outras alternativas. Ele foi incapaz de garantir o estímulo da cooperação regional. E desde quando ele está buscando essa cooperação regional? Não há nada no texto. Gente, a criação da dominação inglesa, né? Na verdade, não só da Declaração Balfour, o processo de ida da comunidade ocidental para aquela região foi imposto. Não houve uma consulta à comunidade local. E mesmo que você não soubesse disso, não há nada na informação do texto que fale sobre isso. Tá? E o governo inglês foi incapaz de garantir o combate a governos autocráticos. Isso é uma postura que vai acontecer somente após a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, também, nós temos aqui 4 erros de extrapolação. É uma questão considerada de nível fácil e a única coisa que poderia tornar essa questão um pouquinho mais difícil é a pergunta que, na verdade, ele está perguntando para você aquilo que ele não conseguiu fazer e não aquilo que ele conseguiu fazer. Beleza? Espero que tenham gostado. Gabarito letra C e a gente se vê na próxima questão. Forte abraço, galera!